noite a todos. Hoje nós teremos uma aula especial com o professor Fernando Cotelo, que é pós-doutorando aqui na Universidade Federal do ABC. Ele tem a formação tanto na área jurídica quanto o seu doutorado na economia pela Faculdade Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Ele está sendo supervisionado pela professora Silvana Zioni e está desenvolvendo seus estudos em como o nosso território foi formado, fazendo comparações em termos de crescimento urbano, das cidades, do federalismo norte-americano com o federalismo brasileiro na criação dos municípios. Essa é a tônica da pesquisa do professor Fernando Cotelo, que vai contribuir com a nossa disciplina no dia de hoje. Com a palavra. Obrigado. Bom, está aqui a apresentação, a Mariana já fez. Eu vou começar. Olha para trás. Vou começar a aula com a seguinte pergunta: qual a proporção etária ocupada das cidades, que está chamando de mancha urbana, e a área total do Brasil? Estou chamando de mancha urbana onde tem edificação e asfalto, basicamente. Tem arruamento. Chutes, pode chutar à vontade. 30%. Mais alguém quer chutar? 8%. 20%. Alguém dá menos? 5%. Ó, 5% é o que está mais próximo, mas na verdade é 0,60%, a gente acabou de ver isso aí, 0,63%. Então, o que a gente tem aí é que a área urbana é muito menor do que a gente imagina. E 85% das pessoas no Brasil estão nessas áreas urbanas, o que significa que as pessoas estão muito concentradas no território. Aqui eu tenho um mapa que mostra a cobertura de área urbana como proporção da área total em todos os países. Então a gente tem aqui Brasil de 0,5% a 1%, está aí dentro da faixa que a gente falou. Estados Unidos tem um pouco mais. Canadá é praticamente um vazio demográfico, alguns lugares aqui da África também. Isso aqui, ó, que é a Europa, tem os países menorzinhos aqui. Esses realmente têm alguma coisa mais significante aí. O Japão é 15%, aqui Sudeste da Ásia também tem outros países mais ocupados urbanamente, né? Mas uma das discussões que aparecem aí na literatura mais popular, na verdade, é que as cidades estão tomando o lugar do campo e daqui a pouco a gente não vai ter onde produzir comida. Isso aí mostra que não tem nada a ver. Pode crescer muito mais ainda a cidade, que não vai faltar lugar no campo para fazer comida. Aqui eu tenho esse círculo mostrando o uso, a proporção relativa aí do uso de terras no mundo inteiro, com uma média, né? Então a gente vê aqui que a área urbana é quase 0,5%, área cultivada quase 12%, florestas 31%, pasto 25% e outro tipo de terra que deve ser geleira, como de montanha, deserto, essas coisas que não são ocupadas. Estão mais ou menos aqui numa ordem que é, por assim dizer, nobreza da terra, né? Cultivada mais floresta, pasto mais, uma coisa mais barata, por assim dizer, e aqui não tem calor nenhum, porque não tem ninguém ocupando. Lembrando aqui, ó, aqui, sendo 0,5%, isso aqui cabem 200 círculos desse dentro desse círculo grandão. Aqui a gente tem um mapa que mostra a localização das 3.646 cidades com população maior do que 100 mil habitantes no ano de 2000. Então a gente vê aqui, ó, costa do Brasil, sudeste do Brasil bastante ocupado por esse tipo de cidade. Aqui
costa leste dos Estados Unidos, um vazio demográfico aqui na área mais central. Aqui na costa oeste também você tem mais cidades grandes. Aqui México, a cidade do México, né? Aqui a Europa bastante tomada por cidades com essa característica. África, aqui no Golfo da Guiné e na África do Sul. Índia, bastante ocupado por cidades desse porte, o subcontinente inteiro, praticamente. Costa da China, aqui Indonésia, Japão, praticamente o país inteiro. Então, distribuição do tamanho das cidades. No ano 2000. 3.646 cidades com mais de 100 mil habitantes, total de 2 bilhões de pessoas morando nessas cidades. Ó, se quiser não anotar, depois eu vou deixar a apresentação aí, os slides para a Mariana, tá? Vamos esperar ele passar. Então, se a população do mundo é de 7 bilhões de pessoas, 2 bilhões dá mais ou menos 15%, né? Não mais. 15%, né? 15% da população mundial está vivendo em cidades com mais de 100 mil habitantes. Existem 12 cidades com mais de 12,8 milhões, que dá uma população de 213 milhões de pessoas. São essas cidades aí: Tóquio, Nova York, Cidade do México, Seul, São Paulo, a conurbação do Rhein-Ruhr, na Alemanha, Los Angeles, Mumbai, Delhi, Xangai, Kolkata, que é Calcutá, e Osaka, no Japão. Então tem 2 no Japão, 2 na Índia, não, 3 na Índia, 1 na China, Coreia. A maior parte delas vai se tornando aí dentro do mundo, não do mundo desenvolvido, mas do mundo em desenvolvimento. Né? Ó, se vocês quiserem perguntar a qualquer momento, pode parar e perguntar, tá? E essa é a primeira vez que eu falando que aparece a conurbação Rhein-Ruhr, uma conurbação, a banana azul, né? É a primeira vez que eu vejo essa correlação, porque em geral, né? Eles Londres e Paris como já se tinham desaparecido com as benesses do planejamento regional. Mas interessante. Botar nisso. 1.745 cidades com população entre 100 mil e 200 mil, dando um total aí de 240 milhões de pessoas vivendo nessa cidade. O valor médio dessa categoria de cidades acima de 100 mil habitantes é de 550 mil habitantes, mas isso não se ajusta a uma curva normal. O que significa isso? Significa que tem um número grande de cidades pequenas, relativamente poucas cidades médias e uma cauda longa de cidades com mais habitantes, ou seja, cada vez menos cidades com muitos habitantes. A distribuição é melhor descrita pela lei de potência. A lei de potência é uma distribuição exponencial. A gente vai ver aqui o que isso significa. Ó, isso aqui são as cidades, as categorias aqui estão dobrando, tá? De 100 a 200 mil, de 300 a 400, de 600 a 700, 800 a 900, enfim, de 100 em 100, vamos dobrando, desculpa. Isso aqui seria uma distribuição normal. A gente encontraria aqui os tais 550 milhões, 550 mil que acharam aí como média. Mas isso não acontece. Esse aqui é o número de cidades, tá? Isso aqui é a categoria das cidades. Então você tem aqui 1.700 cidades com essa classe aqui de 100 a 200, 600 cidades de 300 a 400, vai caindo isso aqui como se fosse uma curva exponencial. E aqui são cidades que têm mais de 2 milhões e 500 mil habitantes. Isso aqui é como se como ele acumulou o histograma de lá para cá, é como se a gente tivesse
Menos, vem aqui, Tóquio com 35 milhões de habitantes, está aqui. Tá? Aí juntou aí. E aí juntou todo mundo para cá. Agora, para baixo, tem uma montanha. Ah, sim, é porque aqui só pegou, ele considerou cidades, né? Para baixo tem 85%. Bom, na ausência de restrições ao crescimento urbano, as cidades podem ficar bem grandes. Como eu disse, aqui em São Paulo a gente tem 20 milhões de habitantes, a cidade é viável ainda. De alguma maneira a cidade é viável, senão as pessoas não estavam mais aqui. Tóquio tem 35 milhões de habitantes e é uma cidade que dizem que é eficientíssima. Nunca fui, você já foi para lá? Então, dizem que é uma cidade muito eficiente, tem um sistema de transporte que dá conta da cidade inteira, as pessoas têm um emprego relativamente bem espalhado, então as pessoas conseguem viver bem dentro da cidade sem ter que demorar muito para se deslocar, enfim. Ou se deslocando mesmo que a gente se desloca. Mas com mais rapidez, né? Provavelmente. Com um transporte de melhor qualidade, sem dúvida. Não há motivo para esperar que o tamanho das cidades convirja para um tamanho médio esperado. Então, não dá para dizer, existe um tamanho ideal de cidade ou existe um tamanho ótimo para qual todas as cidades vão convergir. Pelo que a gente vê, as cidades vão ficando cada vez mais maiores, cada vez mais cidades maiores. Mais maior não dá. Isso aqui é uma regularidade interessante. A população média das cidades, de acordo com a classe das cidades, e aqui sim a gente está dobrando as classes, aqui em 138 cidades com essas categorias aqui, a gente tem... não, peraí, que eu estou vendo aqui. Esquece. Esse aqui é o número de cidades, esse aqui é o número de cidades dentro dessa categoria, e essa aqui é a população acumulada. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. A média da não. O médio, exatamente. O número médio de cidades em cada faixa. E aqui a gente tem o número médio de cidades em cada faixa e a categoria das cidades aqui. Então a gente vê que são duas distribuições exponenciais, mais ou menos, elas estão refletindo mais ou menos o mesmo fenômeno. Que é o total da população em diferentes classes de cidade é mais ou menos parecido. Então se a gente pegar todas as cidades aqui com essa categoria, vai dar 240 milhões, como a gente já viu lá atrás. Se pegar as cidades dessa categoria, à medida que a gente vai dobrando, a gente vai conseguindo mais ou menos o mesmo número. Isso é uma propriedade da distribuição exponencial. Tem um e também significa equivalente por categoria. Exatamente. E uma coisa que caracteriza também essa distribuição é que a taxa de crescimento média das cidades é igual. Isso é muito estranho. Mas cidade grandona. Cidade grande cresce na mesma velocidade que cidade pequena. De todas as categorias, na média, né? Claro que umas vão crescer mais, outras vão crescer menos, mas se pegar a média, elas crescem na mesma velocidade. Aqui a gente tem um gráfico que mostra população urbana e tendência de crescimento, né? População em milhões, e aqui o ano. A gente vê que a população do mundo ficou estável durante 1000 anos aqui, foi subindo um pouquinho, aqui deve ser peste negra, cai um pouquinho a população, e aqui, Revolução Industrial, o negócio explode. População urbana, população rural é que está chegando próximo ali, né? Está lá para 60%. Aqui está mostrando renda per capita média, também ao longo do tempo. A gente vê que a renda do mundo ficou estável aí durante muito tempo, e aí quando chega na Revolução Industrial isso aqui explode. Aqui outra, desenvolvimento econômico e urbanização em regiões globais.
Isso aqui é renda per capita, nesse eixo aqui, e porcentagem da população em áreas urbanas. O que a gente vê aqui é o seguinte, com exceção da África subsaariana, que não aumentou a renda significativamente aí ao longo do tempo, isso aqui, né, cada bolinha dessa aqui está marcando um ano diferente em que foi medida essas grandezas. A gente vê tendência para cima, tendência crescente em praticamente todas as regiões que foram tomadas. Significa o seguinte, população nas cidades produz mais renda. Tem alguma correlação, pelo menos. Não sei se a causalidade é da população para a renda ou se é da renda para a população urbana. Mas, de alguma maneira, estão correlacionadas. Quem está aquele grupo lá em cima? Isso aqui? Isso aqui é a América do Norte. Aqui é a Ásia do Sul, né? Enfim. África, aqui leste da Ásia e Pacífico, aqui é Oriente Médio, aqui é Europa e Ásia Central, Rússia, né? Enfim. E América Latina. E a América Latina aqui. A gente aqui no... A gente olha e vê os que são mais empinadinhos. Os que são mais empinadinhos são os que crescem mais rápido. Aqui, declínio da mortalidade infantil com a urbanização, está evidente aqui que as curvas são decrescentes. Então, quanto mais gente nas áreas urbanas, menor a taxa de mortalidade infantil. Vida urbana faz bem. Vida urbana parece que faz bem. E aqui aumento da expectativa desde o nascimento, que também vai mostrar, claro, o inverso daquela figura, porque quanto menos mortalidade infantil, maior a expectativa de vida. Então todo mundo aqui está com curva crescente, dizendo de novo para a gente que parece que aumento de expectativa de vida tem a ver com viver na cidade. Até na África subsaariana. Mesmo porque não cresceu o produto, mas caiu mortalidade. Pelo menos isso. Quer dizer, o cara tem mais tempo para viver miseravelmente. Pelo menos escapou. Aqui também declínio da fertilidade, aparece em todas as regiões aqui. Quanto mais urbana a população, menor a quantidade de filhos que as famílias têm. Ou seja, que bom, nós não precisamos vir para o resto da minha existência, que é a explosão demográfica, esses pobres que têm um bando de filhos. Não, a gente vai ver menos isso, mas é que também está dividido por classe, né? Se for por classe de renda, a gente vai ver. Não, mas mesmo assim, pelo amor de Deus, olha, até a África. Até na África isso acontece. É que é tão terrível como essas coisas ficam impregnadas, né? Eu estou tentando mostrar como tem mentiras que parecem verdade, né? Quer dizer, a vida urbana traz benefícios. Sim, traz benefícios, com certeza. Aqui, aumento da taxa de população urbana por região ao longo do tempo. Então a gente vê aqui América do Norte, América do Sul, América Latina e Caribe, né? Com a maior população urbana projetada aqui, mas mesmo aqui no nosso tempo aqui, está muito próximo. Europa está aqui no azul escuro, ou seja, a Europa, para quem não sabe, é menos urbanizada do que a América Latina e a América do Norte. Ásia Ocidental, Ásia Oriental, enfim, todo mundo tá chegando em populações cada vez mais urbanas e essa tendência parece que serve para o mundo inteiro. Bom, agora eu vou falar sobre alguns aspectos econômicos da formação de cidades. O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, o economista gosta de pensar em demanda e oferta, dentro desse arcabouço de pensamento. Então, pelo lado da oferta, a gente pode pensar o seguinte, as firmas escolhem lugares com bom acesso ao mercado. E o acesso ao mercado, que é a demanda, será bom onde as firmas se concentram. Então, o que acontece? Tem uma retroalimentação aí, as firmas vão para os lugares onde tem o mercado.
e o mercado cresce na medida que as firmas vão aparecendo. Esse negócio vai criando uma retroalimentação que vai fazer a formação de centros urbanos, né? Outra coisa, que a localização não é totalmente determinada pela geografia natural. Um exemplo disso que a gente tem é São Paulo, que não tinha, assim, no começo da formação da cidade, nenhuma vantagem comparativa em relação ao Rio de Janeiro. Ao contrário, parece que tinha que subir uma serra, enfim, estava meio isolado ali, mas com o tempo a cidade passou a ser maior do que a cidade do Rio de Janeiro, porque a industrialização se deu lá, as firmas começaram a ficar concentradas em São Paulo, e quando você tem concentração, isso provoca mais concentração, e a cidade de São Paulo acabou passando o Rio de Janeiro na década de 60, 50, 60, enfim, e nunca mais deixou de ser maior do que o Rio, né? Então, tem alguns fatores históricos e expectativas autorrealizáveis que são fatores que provocam a concentração urbana. Outra coisa que tem é o seguinte: quando a gente trata de geografia econômica, a gente tem que pensar em dois tipos de forças: forças aglomerativas e forças dispersivas. Que forças que provocam aglomeração de pessoas e que forças que provocam dispersão das pessoas. Então, o custo de transporte é o tipo de negócio que, quando cai, provoca concentração de pessoas. Não sei se isso é muito claro, mas a gente pode dar um exemplo. Se a gente tem duas cidades do mesmo tamanho, e por que a gente teria duas cidades do mesmo tamanho? Vamos pensar que existe uma firma que tem uma escala de produção de um tamanho, e por algum acidente histórico, começam a se concentrar mais firmas naquela localização. Se a gente diminui o custo de transporte, você passa a ter integração dos dois mercados. Então, vai existir uma tendência das pessoas que estão numa das cidades que era do mesmo tamanho para migrar para outra cidade, porque os salários vão aumentar onde o mercado é mais ativo, né? Mais ou menos isso, é mais ou menos a intuição. Um monte de conta aí inventaram para fazer. Fatores de produção imóveis provocam dispersão da população se a gente olhar em uma certa escala. Então, por exemplo, se você tem uma mina de alumínio, sei lá, mina de ferro, de ouro, a mina não vai sair do lugar. Então, a atividade econômica vai ter que se concentrar lá perto. Por isso que você pode ter uma dispersão da população. Economia de escala também provoca concentração, porque se você tem duas fábricas e depois aparece uma tecnologia nova que diz que você pode dobrar o tamanho daquela empresa, você vai ter mais eficiência, não precisa mais de duas. Então você vai escolher um dos lugares para fazer a planta maior, né? Então esses custos de transporte, fator de produção imóvel e economia de escala são as grandes variáveis aí da geografia econômica. Teve um cara na Alemanha, no começo do século XX, que é um cara chamado Christaller, agora não me lembro o primeiro nome dele. Esse cara começou a pensar da seguinte maneira: que existe uma configuração estável. Se a gente começasse o mundo com esse tipo de configuração, a gente não teria incentivo para trocar de lugar. Isso aqui seria uma cidade de primeiro nível, isso aqui seria uma cidade de segundo nível, isso aqui seria uma cidade de terceiro nível. Isso significando o seguinte: que essa cidade maior tem uma diversidade de produtos, produz uma diversidade tão grande de produtos que ela abarca essa linha aqui, o mercado dela vai ser desse tamanho. Aí você tem uma cidade de segunda categoria que vai ter um mercado menor e outras cidades de primeira categoria, de terceira categoria, que vão ter um espaço de mercado menor ainda.
que eu estou pensando nisso? São Paulo, por exemplo, em São Paulo você tem sistema financeiro, tem serviços de alta qualificação, serviços de saúde, trabalho para advogado de patentes, por exemplo. Onde é que você vai ter advogado de patentes? É um trabalho tão especializado que você vai concentrar esse negócio todo numa cidade e essa cidade vai abarcar o mercado inteiro. As pessoas vão... Outra coisa, serviços de saúde, que isso tipicamente tem uma característica, que é a seguinte: a qualidade do serviço de saúde melhora se você concentrar certas especializações. Por exemplo, o sujeito que é médico de câncer, se ele está no Hospital das Clínicas em São Paulo, ele vai ver 1000 tipos de câncer todo ano, porque vai aparecer um monte de gente lá, cada um com um tipo diferente. Se ele tivesse uma cidadezinha desse tipo aqui, de categoria menor, ele ia receber 100 pacientes por ano, não ia ganhar a expertise que ele precisa para fazer bem o trabalho dele. Então, no sistema de saúde é tipicamente mais eficiente você concentrar, fazer grandes hospitais que tem várias especialidades e todo mundo no país acaba indo para eles. Como aqui em São Paulo mesmo tem isso. A gente vem lá de não sei onde para tratar do coração, tratar câncer, para tratar as doenças mais complicadas. E aí você deixa para cidades menores o serviço mais básico, que é emergência, lá o cara quebra o pé, enfim, coisa que dá para você fazer em qualquer lugar. Agora, por que essa configuração é estável? Porque é possível demonstrar matematicamente que essa configuração de hexágonos é a configuração que minimiza os custos de transporte de um ponto para cada outro ponto. E é uma configuração que ocupa o espaço inteiro. Então isso aqui poderia ser um quadrado, mas a gente teria um custo de transporte maior. E não pode ser mais do que um hexágono, porque você não consegue colocar um octógono em cima do outro e cobrir o espaço inteiro como um octógono. Então dá para provar matematicamente que esse tipo de configuração é a configuração mais eficiente por aí. Aqui, esse é o mapa que eu peguei lá do IBGE, que mostra as aglomerações urbanas com mais de 100 mil habitantes no Brasil. E esse outro mapa foi um mapa que a gente pegou lá hoje, da Embrapa, que mostra todas as concentrações urbanas no Brasil. Então a gente tem umas coisas interessantes. Primeiro, uma coisa, se juntar esses pontinhos todos aqui, cabe na metade de Santa Catarina. Isso a gente já viu. É o tal do 0,67%. O tal do 0,67%. Santa Catarina tem 1,6%. A gente não fica com essa impressão. Não fica com essa impressão, mas... A representação da bolinha aí é mentirosa. A gente não fica com essa impressão, parece que tem mais, né? É porque cada bolinha dessa aqui, na verdade, é uma bolinha menor ainda, né? É uma bolinha menor ainda, se a gente aumentar a escala, o problema de escala. A gente vê umas coisas interessantes aqui, por exemplo, que tem a ver com o custo de transporte, que mostram que as cidades mais antigas aqui em São Paulo, as cidades que cresceram mais, porque ao longo do tempo foram recebendo mais habitantes, estão ao longo das ferrovias que passam por aqui, que é uma tecnologia mais antiga do que a tecnologia das rodovias. Todas as cidades aqui, de alguma maneira, estão interligadas por rodovias. Mas aparece, isso aqui é muito claro, aqui, ó, esse eixo aqui do Rio de Janeiro até Belo Horizonte é um eixo que tinha uma ferrovia, e aqui esses raiados aqui em São Paulo são ferrovias antigas que passavam por aí. Falar agora da expansão dos Estados Unidos para a gente entender o que é um planejamento territorial digno do nome, por assim dizer. Aqui a gente tem as 13 colônias originais que deram origem aos Estados Unidos. Essas 13 se juntaram para expulsar os ingleses em 1776, se não me engano. E isso aqui eles foram conquistando ao longo do tempo. Então, 1783 aqui foram conquistando ou por guerra ou por compra, né? Aqui está dizendo o Tratado de Paris foi o que terminou a guerra contra os ingleses. Depois compraram a França, anexaram aqui o Texas,
chegaram aqui, isso aqui eles pegaram do México em 1848, então foram caminhando daqui para cá, terras praticamente desocupadas por brancos, né? Tinha índio abessa aí que eles simplesmente não consideraram e foram empurrando até chegar no mar, né? Agora, a coisa interessante que eles fizeram foi o seguinte: para financiar a guerra contra os ingleses, eles resolveram, cada estado desse aqui, quando recebeu a sua carta de formação, né, dos ingleses, se estendia até onde eles conseguissem. Era mais ou menos como as nossas capitanias hereditárias, que o cara falava, ó, tantas léguas daqui até lá, e caminha para o oeste até onde você puder. Então, qual foi o acordo que eles fizeram? Todo mundo que tinha reivindicação de terra para o lado de cá, cedeu essas terras para o governo americano, para o governo da União, né? E a União fez um planejamento territorial aqui de modo a vender essa terra para financiar a guerra. E aí, o que eles fizeram que foi bem legal? Eles criaram um sistema. Deixa eu passar o outro primeiro, que eu acho que dá para entender melhor. Um sistema em que eles quadricularam o país inteiro e foram vendendo lote por lote. Então tem uma linha de base, que eles chamam, em um meridiano principal, foram marcando em vários lugares dos Estados Unidos esses pontos aqui, porque naquela época não tinha GPS, enfim, a tecnologia que eles foram começando a testar esse sistema por aqui e foram caminhando para cá. Cada vez que criavam um obstáculo ali, eles marcavam uma nova linha de base que valia para um território até marcar o país inteiro, né? E o interessante é que isso é um verdadeiro planejamento territorial, porque a diferença entre planejamento urbano e planejamento territorial é que o planejamento territorial trabalha com todas as escalas. E o que eles fizeram aqui foi trabalhar com todas as escalas. Sai do nacional, chega num nível local, daqui você passa para cá, isso aqui é 1 milha. Cada quadradinho desse aqui tem 1 milha de lado, e aqui uma parte da cidade dividida em blocos, né, em quarteirões. Então você tem um planejamento que vai do país inteiro até chegar no nível do quarteirão, em cima de marcos geométricos. Quer dizer, o cara fazia uma marcação teórica e a pessoa comprava o terreno mesmo sem ver o que era. Ela já sabia onde o terreno estava, porque a descrição do terreno é muito simples. Alguém aqui já viu Não, você já viu uma descrição de registro de imóvel? Alguém já viu uma descrição de registro de imóvel? São 2, 3 páginas dizendo, começando do ponto tal, anda não sei quantos metros até a curva do rio, vira tantos graus até o Carvalho Velho e continua do outro lado do rio até o morro e volta para o ponto que estava. Você tem que descrever o negócio inteiro. Dá 2 páginas de descrição. No sistema que eles criaram, que é o chamado Public Land Survey System, você só precisa falar isso aqui, ó. Você está no Township 2, Sul, Range 3, do lado oeste, aí você fala seção 14, dentro da seção 14, o terreno LW1 quarto, LW1 quarto. Isso aí você já descreveu toda a sua terra, você precisa de um parágrafo para fazer isso. Então eles facilitaram a venda das terras. Facilitaram a venda das terras porque criaram um sistema em que todo mundo consegue mais ou menos descrever exatamente o que comprou sem precisar ter visto. E outra coisa interessante é o seguinte, lembrando que essa terra era grátis, né? Era uma terra que foi sendo ocupada, não tinha valor nenhum, porque era uma terra vazia lá. Eles selecionaram até no meio oeste, o distrito 16 para a escola, se não me engano o distrito 15 para instituições públicas, igreja, enfim, foram reservando terra de graça
para fazer os equipamentos públicos. No oeste, o 16 e o 36, que são reservados para a escola. Então, em vez de ter que comprar a escola depois a preços exorbitantes, como a gente tem que fazer aqui, eles já reservaram a terra de antemão. Mas, principalmente, o que eu acho surpreendente, até certo ponto encantador, é o sentido de que a comunidade se organiza a partir de uma atividade de interesse público, que é a escola. Então, nesse método, a lógica territorial, a identidade da comunidade se faz por conta do ensino, da educação. E isso fica até replicado no famoso ônibus amarelo. Pois é, eu até vou falar do ônibus amarelo. E antes de... quando começou, antes da tecnologia do ônibus, cada setor desse aqui, 16, tinha uma escolinha que muitas vezes o próprio dono da fazenda que tinha ali perto criava condições de fazer a escola, porque aquela escola ia valorizar o terreno dele. Depois do ônibus, isso aqui tem uma milha, né? Isso aqui era feito de uma milha, de milha em milha, porque 1.600 metros, que é mais ou menos uma milha, é um negócio que a gente demora meia hora para caminhar se for numa velocidade normal. Então eles não queriam que a pessoa tivesse que caminhar mais que meia hora para chegar na escola. Na hora que inventaram o ônibus amarelo, isso pôde ficar, você podia andar muito mais milhas. Então as escolinhas, que eram pequenininhas, ficavam num ponto como esse aqui, você pôde fazer uma escola grandona dentro de uma quadra dessa e abranger um terreno muito maior. Então por isso que aquelas escolas americanas, quem já foi lá para os Estados Unidos, para o interior dos Estados Unidos, já viu aquelas escolas enormes, com 1.000, 2.000 alunos, que é uma escala mais eficiente para trabalhar, aparentemente, do que uma escola pequenininha. E os ônibus dão conta de levar as pessoas de uma área grande para essas escolas, né? Outra coisa que eles fizeram foi o seguinte: criaram em 1862, depois expandiram isso em 1864, quando passava a linha de trem, eles reservavam, primeiro, entregavam a terra, as quadras aqui, né? Concediam, né? Concediam para o cara que estava fazendo a ferrovia, porque essa terra aqui inicialmente era de graça, mas a hora que a ferrovia passou por aqui, essa terra ganhou um preço, porque tem acesso à ferrovia, então ela passa a ser mais cara. Mas, no banco, eles reservaram terra grátis para o governo. Então, no fundo, tanto o governo quanto o particular acabaram ganhando com a valorização dessas terras. Aí, ó, a gente tem um aspecto da zona rural, com essa foto é do Kansas, de ver aqui os quadradinhos. Lembrando que isso aí é um número muito grande de pequenas propriedades, ao contrário do que a gente teve aqui no Brasil, que é um número pequeno de propriedades muito grandes, né? Então a gente vê cada um desse aqui é um fazendeiro plantando sua cultura aí. Milho. Níveis de governo dos Estados Unidos. Então, o americano que mora numa cidade está sujeito a 4 níveis de governo. A União, que é o Estado federado dos Estados Unidos, né? Os Estados. É a União, que chama União. Aqui também. Tem a União também. O Estado, que tem grande autonomia. O County, que é uma divisão puramente administrativa, e o Municipality, que é um nome genérico para cidade, comuna, eles usam vários nomes. Mas o importante é o seguinte: quem manda é o Estado. O Estado tem muita autonomia. A Constituição americana tem lá 18 artigos, não sei, uma coisa parecida com isso, e eles não costumam mexer nessa Constituição. Mas as constituições dos estados mudam a cada 20, 30 anos e são calhamaços como a nossa, que
regulam um monte de coisa. A Constituição dos Estados não tem uma tradição de ser mantida como a Constituição Federal, porque os Estados têm muita autonomia para criar a sua própria legislação, né? O county, por outro lado, é uma divisão puramente administrativa do Estado. Então, o que vale para o Estado, vale para o county. Só que o county, deixa eu ver se tem um mapa aqui. Esse mapa aqui. Isso aqui é o estado do Colorado, que a gente vê que ele está bem seguindo as linhas retas lá do plano do Public Land Service System, né? A gente vê aqui os counties também com muitas linhas retas, seguindo mais ou menos aquela orientação. Então, se a gente tiver isso aqui, essa região aqui está sujeita à mesma lei que essa região, que é essa outra aqui, mas tem uma divisão administrativa para efeito de ficar mais eficiente a administração do local. Quem manda no county é o xerife. Então o xerife tem função de polícia, tem função não de legislador nem de judiciário, porque o judiciário pertence ao Estado como um todo, né? E a polícia também pertence ao Estado todo. Só que o xerife vai ter a polícia dele seguindo até essa fronteira, da outra fronteira vai ter um outro xerife, enfim. E esses caras estão todos sujeitos à lei estadual. Por isso que dá para fugir, né? Por isso você foge de um county para o outro, enfim. Casa no outro. Casa no outro, porque tem essas divisões. Você tem alguma coisa que permite até que leis locais sejam aplicadas em um county, mas não no outro, mas tudo tem que seguir lá a Constituição do Estado. E as cidades? Pode falar. A questão dos condados é mais ou menos igual às comarcas aqui ou não? Não, a gente pensou aquela coisa do Distrito Federal. Não, comarca aqui no Brasil é uma divisão puramente de conveniência do judiciário. O judiciário vai lá por algum... vou te dizer o seguinte, já tentei descobrir a origem desse troço, até agora não consegui descobrir por que a linha passa aqui e não passa lá. Mas parece que tem alguma coisa a ver com a tradição desde o tempo da colônia que eles foram mantendo. E não sei muito bem como é que eles dividem isso, mas isso é só a diferença entre o juiz que vai julgar num lado ou no outro, mas é por uma conveniência do judiciário só. Obrigado. Mas, Fernando, lembra que a gente pensou no Distrito Federal como paralelo, a grosso modo, para essa divisão? Sim. Talvez ele queira... O county? Porque no Distrito Federal a gente tem uma mistura de município com o Estado. Então o que vale para o Distrito Federal num ponto vale em todos os pontos do Distrito Federal. Então tem alguma coisa que é parecida com isso aí. Mas o que é interessante é o seguinte, a municipalidade nos Estados Unidos tem um negócio que se chama Carta de Incorporação, Charter of Incorporation. Quando a população de uma localidade passa a ser maior, com um certo número de pessoas que está lá geralmente descrito na Constituição do Estado, ela ganha um processo de autonomia, ela ganha uma autorização do Estado para autogerir certas funções. Por exemplo, pode ter uma polícia, Nova York, quem vê aqueles seriados de polícia americana sabe que a polícia de Nova York é uma polícia metropolitana. Então tem a polícia do Estado de Nova York, que está lá o xerife, e a cidade de Nova York tem uma polícia específica. Por quê? Porque na Carta de Incorporação da cidade de Nova York passaram esse poder para a cidade. Pois é, mas a jurisdição dessa, por exemplo, a autoridade de transporte, que é a EMTA, ela tem uma atuação um pouco além da cidade de Nova York. Vou falar justamente disso. Opa, desculpa. No começo dos anos lá, 1900 e pouco, a cidade de Nova York quis fazer um metrô, e aí o Estado foi lá e disse, não está na Carta de Incorporação para vocês, vocês não podem fazer esse metrô. Por quê? Porque quem vai dizer onde vocês vão fazer esse metrô sou eu, que sou o Estado, porque eu vou provocar o incentivo para vocês fazerem uma linha racional que vai passar a fronteira da cidade.
Então o Estado falou, não, quem vai fazer a autoridade de transporte sou eu. Então esses serviços que são formados por redes, rede de eletricidade, rede de comunicação, rede de esgoto, né, de saneamento, rede de transporte, que extravasam limites políticos, são tipicamente, funcionam mais ou menos como camadas superpostas de administração. Então você tem uma camada de governo sanitário, tem uma camada de governo de transporte, isso tudo é dado pelo Estado e muitas vezes um Estado combina com o outro, como é o caso lá de Nova York com Nova Jersey, os dois estados combinam de fazer planejamento juntos, e aí divide lá as responsabilidades, enfim. Então, isso vai ser bem diferente do que a gente está acostumado com o conceito de município aqui no Brasil. O município no Brasil é composto de um território e uma sede. A gente vai ver depois, daqui a pouco, por que no Brasil esse negócio se deu dessa forma. Ah, outra coisa que eu queria falar. Tanto o Estado quanto a municipalidade tem muita autonomia para dizer qual é a forma de representatividade, o que também a gente não tem aqui. Então tem cidade americana que tem prefeito, tem cidade que não tem prefeito, tem uma junta de vereadores, tem cidade que tem vários tipos de forma de governo, forma de representatividade. Tem cidade que tem voto proporcional, tem cidade que tem voto majoritário. Então é muito livre o poder local para escolher a forma como ele vai funcionar. Aqui no Brasil a gente tem uma lei uniforme lá, a Constituição diz que todo quanto é cidade vai ter que ter Câmara dos Vereadores, vai ter que ter prefeito, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Então, de uma certa forma, a gente tem uma autonomia municipal, mas tem uma estrutura que é muito rígida. Que a vantagem de você ter vários tipos de instituição para o mesmo recorte, para o recorte territorial de escala parecida, é que você pode ver a instituição do outro, se a cidade do outro está funcionando melhor, você pode forçar a barra para a sua cidade funcionar mais como a cidade do outro. Você falou uma coisa fantástica, de escala territorial parecida, coisa que nós não temos. Coisa que nós não temos também, a gente vai ver já já. Então isso aqui... isso aqui é um aspecto da zona urbana, de Champaign-Urbana, que é uma cidade lá que eu fiz o doutorado de sanduíche, na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Dá para ver aqui que o entorno da cidade, olha só os quadradinhos aqui, de milha em milha tem uma estrada vicinal. Você consegue ver da foto do satélite aquele quadrado que eu mostrei lá do teórico do plano, né? A gente vai chegando mais perto da cidade, vai vendo que os quarteirões também são muito baseados em cima dessa divisão original. Então a gente vê aqui uma zona bem urbanizada, que é justamente onde está a universidade, vai descendo a densidade à medida que a gente vai chegando para cá, vê esse quadrado aqui com uma densidade bem baixa, condomínio provavelmente. Aí chega para cá, já está na zona rural. Que escapa é o aeroporto, né? O aeroporto está pegando 6 quadrados aqui, pelo menos. O aeroporto é um negócio que ocupa muito espaço na cidade, né? O Luiz Henrique está trabalhando nisso. É um negócio que sempre ocupa muito espaço na cidade. Mais do que está sendo Níveis de governo no Brasil. Então, a gente não tem aquele quarto nível. A gente tem União, Estados e municípios. E isso, na Constituição de 88, o município foi elevado à categoria de ente federativo. Tem lá a discussão do Zé Afonso, se é ente federativo ou se não é, mas o fato é que, na prática, é ente federativo, né? Então, a gente tem uma coisa aqui, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos, enquanto o Estado tem a lei toda na mão dele, só não ultrapassa aquilo que é da União e cede autonomia para os municípios, aqui não. O Estado fica com o que sobra. Tem a lei federal, tem a lei local para assuntos locais e o Estado fica com o resto que não tá decidido se é do município ou se é da União. Então, ao contrário da federação que eles têm, em que o Estado é muito forte no ponto de vista de produzir legislação, a gente tem um Estado muito fraco na produção de legislação. Eu não sei porque eu botei essa aqui, depois eu quero ver essa.
Isso aqui, ó, eu peguei lá no IBGE, são as sedes dos municípios, porque, não sei se eu já falei isso, mas enfim, município é um contorno territorial composto de zona rural e composto de pelo menos uma sede urbana. Isso aqui é um município no Brasil. Não existe cidade de São Paulo. Existe o município de São Paulo. A cidade de São Paulo é um fenômeno, um fenômeno urbanístico, não é um fenômeno jurídico. Juridicamente o que a gente tem é município, não tem cidade. Os americanos têm cidade. Tem a cidade de Nova York. Tem o county, onde, na verdade, que são 6 counties que viraram boroughs lá. Foi juntando, a cidade foi sendo conurbada, né? Aqui que a gente vê é o seguinte, em 1872, lembrando que até 1860, mais ou menos, todo o transporte no Brasil não era feito por rodas. Não tinha roda no Brasil. Só tinha tropa de mula e tinha barco, mas não tinha rodas. Então a gente vê aqui 3 movimentos de ocupação, que são o movimento de ocupação da costa, o movimento de ocupação do Vale do Amazonas e esses movimentos aqui que foram provocados aí pelos bandeirantes, que é região aqui de mineração, Minas Gerais, região de mineração aqui de Goiás e aqui pelo Rio Paraguai, essa região aqui do Mato Grosso, ficando 2 grandes vazios aqui, né? Pelo menos 2 grandes, bem grandes vazios e alguns vazios aqui pelo meio. A Mariana estava vendo lá sobre a urbanização do Rio Grande do Sul, teve uma característica um pouco mais de ser mais espalhada. Parece que tinha conflito com a coroa espanhola, tinha alguma coisa diferente aí que eu não sei o que é. Mas acho interessante que a gente estude isso. Então a gente pega esse mapa aqui. Olha, em 1940 vai ser quando começam a haver as rodovias no Brasil. Antes disso aí, não tinha integração nenhuma. A integração era pedaço de ferrovia que não ligava o país. Era do interior para o mar, né? Então a gente vê ainda uma persistência muito grande daqueles movimentos iniciais. Com exceção aqui do Amazonas, que se espalha aqui pelos rios afluentes do Amazonas, né? O resto é tudo uma configuração parecida. Aí a gente chega em 1991, você já tem uma ocupação muito maior daqueles vazios, mas ainda assim permanecem vazios aqui. Isso aqui é a Serra do Jalapão, né? Um vazio enorme. A evolução dos estados se dá mais ou menos assim. Tem as capitanias hereditárias, e aí cada linha de ocupação aqui vai se dividindo. Os estados das capitanias se preservam mais ou menos a cara que eles tinham no oceano, e aí cada vertente aqui de colonização vai dando origem a um estado. Aqui o Grão-Pará, enfim, Mato Grosso, Goiás. E a gente vê o seguinte, depois que essa configuração se deu, teve muito pouca mudança nela. Quando, eu não sei se vocês já lembram disso aí que vocês estudaram na história, no colégio. Na década de 1830, no período das regências, houve uma série de rebeliões separatistas. Então, o que a gente tinha no Brasil originalmente eram vários estados. Os municípios formavam estados por tradição, as pessoas tinham identificação com os seus estados, mas não tinham fronteiras muito bem definidas. Isso aqui são fronteiras todas mais ou menos arbitradas aí para uma questão didática. Depois eu vou mostrar um mapa reconstituído dessas fronteiras, como que o IBGE refez isso aí para a gente entender melhor. Mas, onde eu estava? Enfim. A estabilidade. A regência, depois do período da regência, de alguma maneira o Segundo Império conseguiu manter o país unitário. Existe um livro
existe um texto de um cara chamado Alfred Stepan, que é um cientista político, que criou uma dicotomia de dois conceitos. O conceito de staying together, uma federação do tipo staying together, e uma federação do tipo holding together. Não, é coming together e holding together. Então, a federação americana é um tipo da federação que é coming together. Os estados se unem para produzir um ente que os une, né? E aqui no Brasil a gente tem uma federação que parte de uma origem do holding together. Os estados todos queriam se separar, mas o governo imperial de alguma maneira conseguiu dar uma unidade para isso aí. Então, isso vai refletir aí na forma como a gente encara a nossa federação e como as instituições são produzidas, né? Aqui eu tenho um mapa reconstituído do limite das províncias em 1872. Por que eu estou dizendo que ele é reconstituído? Porque, agora eu quero esse mapa aqui. Se a gente olhar, esse aqui é o mapa do Atlas do Cândido Mendes de 1868. Isso era ensinado nas escolas do Brasil, aí principalmente no Colégio Pedro II. Era o mapa oficial do Brasil. Que a gente pode ver que tem muito pouca precisão nessas fronteiras. Ele nem marca as fronteiras direito, ele só muda a cor e não tem uma noção muito grande de onde que termina um estado, onde que começa o outro, porque os municípios não eram muito bem definidos. A área dos municípios só vai começar a ser definida com mais rigor a partir da Lei Geográfica de 1938. Então, Era sede do município. a sede do município é que se sabia a localização dela direitinho, mas o resto do município ficava meio... Que o poder aí do Estado era a província que valia. A província que valia. A província, na verdade, congregava os potentados rurais que eram representados lá pelas sedes dos municípios e, de alguma maneira, para organizar o poder central. As reivindicações dos poderosos locais passavam por uma instância da provincial para isso poder ser reivindicado no governo federal, né? No governo imperial, na época, que não era um governo federal, mas era uma espécie de império federado, né? Um negócio esquisito, mas era mais ou menos isso. Então, o que a gente nota aqui? Tem poucas diferenças entre o limite dos estados, no caso províncias na época, e a divisão que a gente tem hoje. Está faltando o Acre aqui. Os principais são esse aqui. Está faltando o Acre aqui. Rondônia, os territórios todos são incorporados aí a certas províncias. Aqui Rondônia, ali Roraima e Amapá, né? Amapá pertencia ao Pará, Roraima pertencia ao Amazonas e Rondônia pertencia ao Mato Grosso. Depois, a gente vai ver que tem uma ocupação que vem para o rio aqui, acho que é o Rio Madeira, não sei agora direito, que eles começam a ocupar um espaço um pouco maior, reivindicam aqui do Amazonas. Aí tem essa cinturinha aqui no Mato Grosso, que o estado de Goiás é dividido limitado aqui pelo Rio Araguaia, e o Rio Araguaia passa por aqui. Então a gente vai perder essa cinturinha aqui. O estado do Ceará e do Piauí tinha essa reentrância aqui, que depois foi trocada por uma saída maior para o mar no Piauí. E aqui, a região do Contestado, teve uma briga entre os gaúchos e os paranaenses e, de alguma maneira, criaram um estado tampão aqui. Entraram com a Santa Catarina, veio para cá para dividir essa briga e não ficar nem para um lado nem para o outro. E aí trocou também por esse pedacinho aqui, que era do Paraná, e virou Santa Catarina. Aqui, isso aqui é o seguinte, deixa eu pegar o giz para fazer tudo de novo, então acho mais fácil fazer isso com o giz para as pessoas entenderem. Isso aqui que eu estou chamando de análise de proximidade, cada linha dessa aqui é uma linha que está dividindo o caminho entre uma sede que está próxima da outra em dois. Então, se a gente tivesse uma sede aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, por exemplo, a gente ia calcular essa linha da seguinte maneira. Eu pego os mais próximos, traço aqui uma distância reta entre um e outro e faço cruzar uma bissetriz aqui.
Então, 90 graus mais ou menos na metade. Isso aqui. Aí, eu pego a distância entre os outros aqui, faço cruzar outra bissetriz aqui. Pego essa distância aqui, faço cruzar outra bissetriz. E assim por diante até eu formar, nesse caso aqui vai formar aqui o polígono. Então a gente tem um polígono que diz mais ou menos o seguinte, ó, cada ponto mais próximo que eu tiver aqui está numa distância que é a metade do caminho. Então cada reta está na metade do caminho entre dois pontos e cada vértice está na metade do caminho, está a mesma distância de 3 pontos. Para que eu fiz isso? Porque a gente tem que pensar que os conflitos territoriais nessa época se davam muito pela extensão do território, porque era uma população agrícola e a tributação era em cima do produto agrícola. Então, interessava para o município ter mais território do que o outro, porque ia ter mais arrecadação. Por isso que depois que eu fiz esse mapa, eu percebi que isso aí era capaz de mapear os conflitos de territórios no nível de província naquela época, fazendo isso aqui, ó. Bom, esse aqui, melhor. Bom, isso aqui é o mapa das províncias simplesmente sobreposto a isso aqui. E esse aqui foi o seguinte, eu pintei cada município correspondente a um estado, uma província, um estado, no caso era a província que era em 1872, eu pintei de uma cor. E aí o que é que eu descobri? Tem um livro de um cara chamado Ildefonso Escobar, de 1940, que está lá no site do IBGE, que descreve os conflitos territoriais no Brasil, que eles queriam acabar com esses conflitos em 1938, quando fizeram a lei geográfica. Aí tem uma característica aqui interessante, que é a seguinte: não sei se alguém reparou, mas essa linha e essa linha batem aqui com o meu polígono. Quem não sabia de onde que tinha inventado essa linha esquisita aí, porque não é nem norte nem sul, é um negócio que fica meio esquisito aí solto no mapa, eu tenho a hipótese de que tem a ver com isso aqui. Tinha uma cidade aqui, tinha outra aqui, falaram, ó, a gente não sabe o que tem aqui no meio, porque tem mapa, divide a metade para um lado e a metade para o outro. Aqui, o Ildefonso Escobar diz que tem um conflito, e eu olhei no mapa, esse aí foi impressionante, porque o Amazonas quer esse pedaço aqui, tem essa linha aqui de baixo, mas ficou com essa. O Mato Grosso passa por aqui, mas o Amazonas reivindica essa linha e a precisão é de minutos de grau. O Amazonas reivindica essa área aqui do Pará e também bate aqui, está lá no Ildefonso. O Piauí reivindica uma frente maior para o mar e também está lá. Aqui, o contestado está batendo aqui. Então isso aí parece que diz alguma coisa que tem a ver com a realidade aí da gente. Aqui, ó, o Goiás queria que a fronteira não terminasse no Araguaia, mas terminasse no rio, que é mais pro lado de cá também. Um rio menos importante acabou ficando no Araguaia mesmo. Eu estou escrevendo um negócio sobre isso aí, estou escrevendo especificamente sobre isso aí, para dar um maior. Esse aqui é o limite dos estados em 1940. A gente vê aqui, tem duas regiões, uma aqui no Piauí, entre o Piauí e o Ceará, e outra região aqui entre Minas e Espírito Santo, que não estão bem definidas na década de 40, então deixaram como território não definido, mas essa aqui persiste até hoje. E persiste de uma forma engraçada. Ninguém quer essa região. Tem uma reportagem no Jornal Nacional, há um tempo atrás aí que eu vi, que dizia que os serviços públicos não chegavam aqui, que esse pessoal que ficava aqui não conseguia receber serviço público nem do Ceará, nem do Piauí, e eles não sabiam de que estado que eles estavam. Ficou uma coisa meio do tipo, ó, fica com você aí que eu não quero esse troço criando problema para mim. E aqui a gente tem um mapa em 1980, já com os territórios, ó, no Amapá e Roraima e Rondônia. Rondônia subiu a fronteira um pouco mais para cá, porque teve colonos que vieram daqui do Acre, começaram a ocupar esse pedaço. E Distrito Federal, que também não tinha.
Mas os outros estados já estão praticamente consolidados aí a configuração que a gente encontra hoje. Aqui em 2000, tem o Tocantins aqui que separou. E o Mato Grosso foi na década de 80, né? Na década de 79, 78, alguma coisa assim. Reforma territorial. Quanto tempo eu tenho? Ah, tem 8h20. 8h20? Então vou fazer um pouquinho da antes. Em 1859, eu não entendi porque eu botei 59 e 51, mas enfim. Acho que era de 51 a 59. Esse cara chamado Francisco Adolfo de Varnhagen, tem um nome esquisito, e tem uma praça na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, que se chama Praça Varnhagen, mas o povo chama de Vanhagem. É o próprio. Esses caras propuseram um novo ordenamento administrativo. Houve uma discussão aí entre esse cara Pimenta Bueno e Francisco Adolfo de Varnhagen, que ele, na Constituição de 1824, ele faz alguns comentários sobre a possibilidade de um planejamento territorial. Mas o que eles tinham em mente era o seguinte: se a gente seguiria os americanos criando marcos geométricos, a diferença entre um marco geométrico e um marco geográfico é que um marco geográfico é um fenômeno geográfico, você encontra aquilo no ambiente. É rio, é cume de montanha, é beira de lago, enfim. São marcos que você encontra no território. E marcos geométricos são marcos teóricos, é aquilo que nos Estados Unidos eles fizeram. Bota marca um ponto arbitrário aqui e diz, ó, a linha vai passar por esse ponto de norte a sul, vai passar por esse ponto de leste a oeste e vão quadrangular. E o Varnhagen, de alguma maneira, que eu não me lembro muito bem como é que era, mas eu li lá o texto, perdi o texto em algum lugar, não consigo achar, debocha dos americanos. Fala que aquilo é coisa de americano que nós não vamos fazer porque a nossa realidade é diferente, mas tira uma onda assim com os americanos, que foi uma coisa assim do tipo, pô, tá uma maneira, cara. A melhor coisa que os caras fizeram na vida deles vai tirar essa onda, né? E aí a gente ficou com a ideia de que a gente tinha que ter marcos geográficos. E eles também se basearam um pouco na ideia de dividir as províncias em formas mais eficientes, como os franceses fizeram aqui. A gente pode ver que elas eram desse jeito e ficaram desse jeito. Isso aqui está parecendo o quê? Está parecendo aqueles hexágonos lá do Cristália, né? E criaram subdivisões que parecem mais hexágonos, que parece que isso é mais eficiente para você trabalhar. Aliás, tem um termo mesmo, essa reforma faz uma referência ao hexágono. Né? Aí, ó, sobre a gênese dos municípios, como é que é o surgimento dos municípios no Brasil? Isso é uma coisa interessante, eu vou ler 3 citações aqui, tem uma grande aí no meio, mas acho que vale a pena ler. Oliveira Viana era um historiador, sociólogo lá, na época não tinha muita divisão entre essas matérias. Na década de 20, se não me engano, ele escreveu isso aqui. Em nosso povo, a organização política dos núcleos locais, feitorias e arraiais, não é posterior ou mesmo concomitante à sua organização social. É-lhes anterior. Nasce-lhes a população já debaixo de prescrições administrativas. Isso significa o seguinte: a gente tinha uma população dispersa em fazendas grandes e chegou uma hora que os portugueses viram o seguinte: ó, os caras estão mandando e desmandando geral, a gente não tem como controlar esses caras, então vamos fazer o seguinte, isso é elite rural, né? Que mandava e desmandava, fazia suas próprias leis. Então o que eles fizeram? Vamos arbitrar que existe uma vila num certo lugar, e nessa vila a gente vai colocar uma câmara, um pelourinho, o pelourinho era a justiça. A justiça, né? Um marco que você tinha para mostrar que aquilo era uma cidade. E criaram então uma espécie de acordo com os proprietários rurais. Fizeram isso de uma forma que só quem pudesse ser eleito eram os chamados homens bons, que excluía quem não era, quem tinha, como é que eles chamam? Não era defeito de sangue, mas era alguma coisa parecida com isso.
Quer dizer, inicialmente não podia ser índio, não podia ser degradado, não podia ser judeu, não podia ser negro. Aí depois eles foram flexibilizando isso aí um pouco, começaram a perceber que com a população miscigenada do jeito que era, não tinha homem bom nenhum na cidade, e começaram a liberar um pouco mais, flexibilizar para os mais mestiçados, né? Esse cara aqui, Oliveira Repiano, se vocês forem ler o livro dele um dia, lembra que o cara é da década de 20, o cara é racista pra caramba, é um negócio assustador. Assim. Eu comecei a ler, falei com a minha mulher que estuda, que é socióloga, estuda isso aqui, eu falei, ué, mas esse cara, isso aqui é só um monte de preconceito. Ela começou a dar risada, falou, você não está acostumado com isso. Aí tem o Raimundo Faora, que é um sociólogo, já também meio historiador, meio sociólogo, que escreveu isso aí na década de 60, se não me engano, tem uma edição que ficou consolidada, que eu acho que é de 1971, que diz o seguinte: a política de rédeas curtas imposta aos potentados rurais, aos aspirantes de autonomização da autoridade por meio do sistema de governo geral, se entrelaçou com outra ordem de medidas. Uma carapaça burocrática vinculada à metrópole, obediente ao rei, criou a cúpula da ordem política. Na área de tradições portuguesas, foram os reis a buscar as correntes de controle da vida local com os conselhos e municípios de velha origem. Paradoxo aparente, para dominar as populações dispersas, fixou-se o estatuto do governo local. Na verdade, o município, na viva lembrança dos êxitos da monarquia, foi um instrumento vigoroso, eficaz e combativo para frear os excessos da aristocracia e para arrecadar tributos e rendas. Então, o que eles fizeram? Tinha lá um negócio completamente desorganizado, eles arbitrariamente colocaram uma sede que era da justiça, que era da administração pública, dos serviços locais, e era um lugar de coletar imposto. E fizeram isso a partir do conceito de município que existia desde o Império Romano e que vigorava em Portugal, só que Portugal é um país desse tamanho e os municípios lá têm mais ou menos o mesmo tamanho também. A gente aqui acabou ficando com um negócio que ficou pouco definido. Município que tem, onde tem área de concentração urbana, acabou que os municípios ficaram pequenininhos e tem onde tem dispersão urbana, os municípios ficaram um negócio gigante. Então, é aquele negócio, a gente tem uma dificuldade de lidar com o planejamento territorial quando a instituição, a mesma instituição, tem um domínio geográfico, um domínio territorial que pode ser de 1.500 quilômetros de uma ponta a outra e pode ser de 10 quilômetros de uma ponta a outra, como é Nilópolis, Mesquita, enfim. Aí tem esse geógrafo aqui, que é um geógrafo marxista mais contemporâneo, que fala o seguinte: a cidade no Brasil não é assim um ente de cunho predominantemente propriamente econômico, braço de execução do exercício do poder militar ou elo da conquista da metrópole. Antes é um elemento estrutural da formação espacial da colônia na função cogestora do colônio do rei. O que eu falei, o rei chegou e falou, ó, vamos dividir isso aqui, vocês vão obedecer, eu vou dar outras prerrogativas a vocês, mas a gente vai fazer um acordo para não ficar essa balbúrdia que é. Aqui está lá o mapa do Império do Brasil de novo. Isso aqui é a malha municipal de 1872. O que a gente percebe aqui de novo onde tinha população, onde se concentrava a colonização aqui, os municípios são menores. À medida que a gente vai entrando aqui, os municípios vão ficando cada vez maiores. E tem uns formatos esquisitos assim de município. Isso aqui, por exemplo, é desse formato aqui, porque tem dois rios grandes aqui. Então, lembrando que a gente tinha tropa de mula ou navio, e navio anda mais rápido. Navio não, barco, né? Anda mais rápido do que tropa de mula, então a gente tem penetrações por direções privilegiadas. É mais fácil você andar nessa direção aqui do que andar nessa direção. Acabou que o município ficou com esse formato aqui. O município de Manaus, mesma coisa, porque tem os afluentes do Amazonas por aqui, então isso aí acompanhou, de uma certa maneira, foi estruturado por consequência da tecnologia de transporte da época. Deixa só destacar
para cá. No estado de São Paulo, está vendo que tem uma porção muito grande que não chega ele não chega a constituir um município. Eles dizem que a terra dos... agora eu não lembro o nome, eu apresentei isso outro dia numa aula, porque os mapas dizem terrenos território não conhecido, mas assim, selvagem. Inclusive, é a região onde aldeias indígenas foram depois devidamente expulsas. E se trata, né, de alguns aldeamentos que eles chamam de bugres, né, que estavam lá presente e importante. Então é interessante porque tem áreas que eles nem chegaram a olhar, porque era como se fosse uma expansão territorial. Pois é, o que eu tenho visto aqui nos mapas é que a sede do município tende a ficar aqui na linha côncava. Então isso aqui era a sede do município, daqui para lá vai definido. Quer dizer, vai até onde o outro começar a contestar a parte dele. Mas o próprio mapa diz terrenos não conhecidos. Isso aqui é a colonização aqui é da década de 50, né? Da década de 40, 50. Eu tenho aqui, ó, o mapa de 1940, isso aqui começa a ficar dividido. O Paraná ainda tem uns pedaços aqui grandes. Isso, grandões. Mas isso aqui começa a ficar mais divididinho por causa da linha do trem. Que passa aqui, e aí cada parada do trem, o trem tinha uma tecnologia que tinha que botar água, não sei, cada tantos quilômetros tinha que colocar água no trem. Então formava paradas e onde tinha parada de trem acabava formando um núcleo populacional. Né? Aqui a gente tem, em 1991, cada vez vai tendo mais municípios, porque aparentemente a forma de dividir territorialmente a administração no Brasil é a divisão de municípios. A divisão de estados é muito rara. Os municípios vão se separando e vão capilarizando, por assim dizer, a administração local. Mas, de novo, a gente tem esse padrão aqui, onde tem muita população, municípios pequenos, e que tendem a ser mais convexos, em seu formato, tendem a ser mais convexos, ou seja, cada vez ficar mais parecido ali com um polígono convexo, com um quadrado ou um hexágono, e outros mais antigos aqui com os formatos meio esquisitos, com as pontas, enfim. A Serra do Jalapão aí tá interessante, porque dá uma fatiadinha aí. Porque tem uma vertente aqui de 400 metros, se não me engano, e aqui é desertão. Aquela reportagem que você me deu está falando justamente de algumas cidades que apareceram no meio desse desertão aqui. E a cara da Bahia, né? Porque fica entre Bahia e Tocantins. Agora, os municípios, os mega municípios paraenses são... Esse negócio aqui. E aí quando a gente tem uma coisa que é muito enganosa também, quando a gente vê o mapa temático por município, a gente vê esse troço todo aqui pintado de vermelho, esse troço todo aqui pintado de amarelo, sei lá. Mas a gente tem que lembrar que município mesmo, por cidade, é aqui nessa pontinha, o resto é tudo mato. Então me engana na hora que a gente mostra aquele mapa de cloroclefo lá, que mostra por cores. Geralmente a gente tem até que fazer duas escalas, porque isso aqui fica muito pequeno, tem que pegar essa parte aqui e fazer com uma escala maior, e essa aqui pode deixar numa escala menor. Né? Aqui a malha municipal em 2000, mais ou menos mostrando aí aquela tendência. E aqui, eu vou só dar uma, para a gente terminar, vou só lembrar o seguinte para vocês. O estado de Rondônia, até a década de 50, eu acho que o Rondônia se separa quando? Também a Constituição de 88, né? Separa, na verdade, ele era território federal do Guaporé, e depois vira estado de Rondônia. Então, isso aqui, esse estado todo teve um projeto de colonização, e como isso aqui era um território, o governo federal mandava tanto na parte da rural quanto na parte urbana. E eles conseguiram fazer alguma coisa parecida com o que os americanos fizeram. Olha só que interessante. A gente chega mais próximo aqui nessa imagem, a gente encontra aí as estradinhas regularmente espaçadas. Agora, é bem de aproveitamento rural.
aproveitamento rural. Mas na escala chega no urbano também, olha só. Tem as cidadezinhas mais ou menos espaçadas ali. E olha aqui. A cidade lá na escala urbana bem quadradinha também. Então isso aí teve uma preocupação deliberada do planejamento do território, que eu ainda tenho que dar uma estudada nisso, porque isso não é muito comentado, mas tem uma coisa interessante aí para estudar. Que horas são? 8h35. Na verdade eu acabei a apresentação, a gente acabou indo um pouco mais, a gente começou mais tarde lá na outra aula. Então, quem tiver dúvida pode perguntar. Dúvida? Ninguém tem dúvida? Gente, vocês não fizeram um processo que a gente... Por exemplo, uma coisa que eu queria registrar, que eu acho importante, quando o professor Fernando falou a respeito da delimitação do município, vocês lembram que só na década, em 38, lembram da Constituição de Getúlio Vargas, 37, em 38 aqui nós tivemos aquele decreto-lei dizendo que o município seria o responsável por delimitar o seu perímetro, porque até então, como vocês viram, era todo recortezinho, não tinha aquela precisão e não se sabia exatamente o que era urbano e rural. Então isso é um marco importante, porque a partir de então transforma essa parte dos municípios. Então lembrem disso. Vocês viram bem a questão da formação do federalismo, nosso imposto pela província, depois pelos estados, então isso também replica nessa transformação também. E aí, o que eu gostaria de fazer uma relação, e que eu acho que vai ter a ver com o debate que virá metropolitano, e aí quero que o Fernando contribua, por favor, dentro das observações, é que eu estava até discutindo com o Fernando quando a gente estava pensando, quando você estava fazendo preparar essa aula, porque assim, o modelo nosso de região metropolitana, nós vamos ter o município com a sua autonomia e o Estado, diante do fenômeno da conurbação, vai fixar essa delimitação para que ele possa organizar, administrar e planejar as funções de interesse comum. Só que aí a gente vai ter sempre um embate, autonomia municipal, quanto o Estado tem de competência, por conta do modelo federativo constitucional. No caso dos Estados Unidos, e aí a professora Silvana brincou e falou meu sonho, o que vocês percebem no município? Ele vai ganhando essa autonomia de acordo com o processo de urbanização, até que o momento o Estado assume para dizer, olha, aqui você precisa, porque não tem condição do ponto de vista documental de vocês assumirem esse porte. Então eu entro, faço essa aliança para que a gente possa concretizar essa nova dimensão metropolitana. O que poderia, aí a gente suscitou uma hipótese, que eventualmente aqui na nossa região, alguns poderiam ter se inspirado nesse modelo, porque o modelo do Estado fixando região metropolitana só veio com a Constituição de 88. A gente lembra que na Constituição anterior era a União. Então, pode ser, isso é uma hipótese, né, está confirmado, mas a gente estava pensando aqui que alguém pode ter ido com esse tipo de influência e verificar por que a gente não faz o mesmo e adapta ao modelo brasileiro. E aí a gente tem uma outra lógica, que não é a mesma, porque o município se forma de acordo com as transformações que ele vai vivenciando. Aqui não, ele vai ter sempre o mesmo formato, porque vai se misturar o que é jurídico, por isso que o professor Fernando colocou, juridicamente eu tenho autonomia, e o que é o fenômeno urbano, que está descolado, digamos assim. Então eu não sei o que o professor Fernando pensa a respeito, mas eu estava pensando a respeito até da gente suscitar essa discussão no debate de região metropolitana. No próximo. Olha, uma coisa que eu tenho visto é o seguinte, eu fui lá ler todas as constituições para tentar entender se em algum momento, primeiro que não existe definição de município como ente geográfico. Aparece em 34, né? Uma coisa assim. É. Primeira vez que se fala de... Mas não se define como domínio territorial, não existe nenhum vocabulário parecido com isso. E outra coisa, a gente tem uma tradição aí que diz, né, Estado, município, Estado, União, e esse negócio, ninguém discute isso. Então vai passando de uma Constituição para outra, a gente fica com essa bagagem jurídica que a gente tem que carregar, e de repente deram autonomia demais para os municípios, e aí a gente não consegue tratar problemas de conurbação urbana. Então, você tem que fazer Eu vou dizer um exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem um negócio chamado Arco Metropolitano,
que é uma espécie de rodoanel. Pô, fizeram o rodoanel, o que tinham que ter feito antes era chegar para as cidades todas onde passa o rodoanel e falar, ó, só vou passar esse troço aqui depois que vocês fizerem o zoneamento. Mas não fizeram nada disso, passou lá um negócio e aí cada município tá nem aí por aquilo, tá vindo uma favela que nem a Avenida Brasil. Tem gente botando quebrando a mureta para botar posto de gasolina. Tem roubo de caminhão, doidado, enfim, virou uma terra de ninguém aquele troço. Mas é uma coisa que você não pode fazer na marra, porque você não tem como mexer na autonomia do município. O que dá para fazer é tentar criar incentivo financeiro. Ó, você vai ganhar tanto aqui se você fizer, vai ganhar de presente uma grana aqui se você fizer do jeito que eu estou pedindo para fazer. Os Estados Unidos têm isso. A União, quando quer interferir no Estado, ela dá incentivos econômicos. Chega e fala, ó, se você mudar a lei de 18 para 21 anos para bebida, eu vou dar mais dinheiro para a saúde de vocês, enfim. Aí tem uma troca financeira. Mas aqui no Brasil, essa questão da autonomia municipal é tão arraigada que eu não sei como é que a gente vai ter que fazer outra Constituição, porque a questão da região metropolitana não é um ente político. A região metropolitana é um negócio que o IBGE usa para dar certas prerrogativas, em geral financeiras, para certas regiões, mas eu não tenho obrigação nenhuma. O município não tem obrigação nenhuma de respeitar um plano metropolitano. Então, eu não sei, a não ser que crie uma quarta instância governamental que seja, mas aí vai ter que fazer outra Constituição. Né? Olha, tem um moço que tem uma dúvida e queria falar mais um Por pouco. favor. Mas fala, Não, você, os mais jovens Pergunta aí. primeiro. Não, a questão quando você falou, por exemplo, da questão do quanto mais urbano uma região, o país tende a ficar, menor seriam as taxas de mortalidade, essa questão. Mas, por exemplo, quanto essa taxa é verdade a partir do momento que se cresce, mas esse crescimento total não implica, por exemplo, em desordenamento social, em questões ligadas, por exemplo, saneamento, que geram novos problemas. Até que ponto aqueles gráficos são verdadeiros, uma vez que talvez não esteja tão ligado à urbanização assim do país, mas sim tipo avanços socioeconômicos que o país vem enfrentando, e não a urbanização. Tá bom, o que a gente vê ali é o seguinte, o que a gente vê é uma correlação. Os dados estão certos que foram medidos da maneira melhor possível. Alguém pode tentar refinar isso aí, mas as linhas gerais são muito claras ali. O que eu não sei é se é a urbanização que provoca o crescimento econômico ou se é o crescimento econômico que provoca a urbanização. Posso até ajudar aqui um pouco na seguinte questão. Eu fiz questão de comentar, ó, tá vendo que a urbanização não é tão malvada, né? Porque é voz corrente dizer que horror a urbanização. Porém, se a gente considerar qual é a outra situação, é uma dispersão da população sem atendimento de serviços básicos. Então, o que está acontecendo? Criança que só tem contato com uma água contaminada, uma água sem o mínimo tratamento, que vai ter uma exposição muito maior a doenças dessa natureza. Subnutrição, ou seja, o perfil da população na zona rural em princípio, né, muito mais desassistido nesse sentido. E também tem uma questão de distribuição, tem muito mais gente na cidade do que lá. Então, se houve algum tipo de melhoria, foi na cidade. Né? Então, e uma característica da nossa urbanização mesmo, porque hoje a população que está no meio rural é praticamente uma população urbana. Então, tem um pouco isso. Acho que, agora, por esse gráfico, tem muita coisa para você correr atrás, porque, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre lembro, gosto de lembrar, que se a gente fizer um mapa da região metropolitana e localizar os óbitos, os óbitos, ocorrência de óbitos, nós vamos descobrir que lá perto da Avenida Paulista, Doutor Arnaldo, tem maior concentração de óbitos. Isso é chamada morte institucional. As pessoas morrem no hospital. Ah, tá. Tá certo? Então, na hora que a estatística está sendo colocada, você vai dizer, pô,
Meu Mas na área rica Deus, da cidade está o morrendo. distrito de Pinheiros tem uma taxa de mortalidade, lógico que tem, porque essa é uma morte que ocorreu naquele lugar, né? Aí, quem estuda epidemiologia vai olhar e falar, não, peraí. Agora, numa perspectiva histórica, como é que a gente está vendo aqui, sim, de fato, ir para a cidade significou parar de morrer. Entendi. É que quando eu enxerguei essa questão, por exemplo, da urbanização, só urbanização, uma urbanização planejada, a questão, por exemplo... Não, Em geral toda, daqui ó. em geral, né? Quer dizer, o fato de você ter, às vezes, a urbanização significa um médico, um agente de saúde que consegue dar um mínimo de orientação para essa população. Então, é um pouco... Consigo chegar, obrigado. Por aí. Eu já vi, né, e as evidências, assim, se você for num cemitério de uma cidade de porte pequeno, ainda hoje, você vai ver a mortalidade infantil para, né, de ocorrer a partir, sei lá, dos anos 60 ou da Sabin. Eu não Sabin não, porque é paralisia, mas tem algumas vacinas que têm um impacto brutal em termos dessa. Mas eu queria voltar um pouco na questão da definição de município, desse processo de que, no fundo, é como se a gente tivesse um processo de ocupação, de urbanização e uma sobreposição institucional de algumas entes, né? Então, se a gente observar, por exemplo, o que é a sede do município no modelo de produção ou do período açucareiro, ou da pecuária, ou do café, você vai começar a perceber algumas lógicas nesse sentido. Então, pensando um pouco, tem claramente um movimento de ocupação de território. Não, se não fosse isso, acho que não teria Brasil, né? Parava no Tordesilhas. Mas tem o outro que é o do desmembramento, né? E aí, por isso que eu aceito o título de madrinha da disciplina, porque o nome dessa, né, quer dizer, arranjos territoriais, foi um negócio que todo mundo olhava meio assim, dizendo que raio, que isso, porque, na verdade, o que a gente passa a ter são arranjos territoriais no sentido de, olha, essa área ganhou autonomia, ela pode se destacar, e daí, num outro momento, ela vai ter que se associar novamente por uma tendência de autonomização meio exacerbada que se tem na história do Brasil. Então, acho que o que você está mostrando é que, ao mesmo tempo, tem dois movimentos. Um da ocupação que tem uma lógica de conquista, que nos Estados Unidos estava mais claro, se vendia, e a gente assistiu um monte de filme de faroeste para entender isso. Que o cara chegava lá no meio e descobria qual era a terra dele na hora que ele chegava lá. E depois chegava a mocinha que ia ser a professora, né, e que o dono, o proprietário original queria mandar em todo mundo, e assim vai, né? E o xerife também do condado, que aparece com uma força legal. Não é essa a nossa lógica, né? Então, a gente tem trabalhado no planejamento regional a questão do Estado de São Paulo. E a gente vê como tem movimentos na formação do Estado que são movimentos muito diferentes. Quer dizer, tem a primeira fase do café, como a lógica da industrialização se coloca de outra forma, a expansão da fronteira agrícola também na área dos bugres, os terrenos selvagens e coisas assim. E, no fundo, algumas áreas que ficaram no limbo, e que daí a gente chamou tudo de município e ficou essa coisa grande. Vamos parar e vai até onde a fronteira chegar. Pois é, e se ninguém reclamar. Ninguém nunca foi lá, mas está lá no mapa. É legal. É legal que o próprio mapa, acho que estava mostrando a ocupação da ferrovia, como, por exemplo, mostra a ligação
interior do estado de São Paulo, que era a produção de café, até o Porto de Santos para o escoamento. Então, claríssimo isso, né? Agora, se a gente olhar algumas áreas, por exemplo, o que é a pecuária, o algodão, o açúcar, e como cada uma dessas lógicas pode se vincular mais ou não a uma, aí sim, uma sede, né? Então, o açúcar tem a usina, tem um elemento urbanizador diferente nesse sentido. Os produtos que são mais manufaturáveis ou não, e coisas dessa natureza. Então, acho que essa chave de leitura que você traz é muito interessante e para a gente ver como ainda essa regionalização nos estados ainda é muito forte. Né? Por mais que tenha essas... Acho que quando você traz os conflitos de fronteira, eles ajudam muito a explicar essa geometria, né? Essa geometria geográfica. Mas as regiões são muito estáveis. São muito estáveis. E uma coisa que eu queria só finalizar, Fernando, se você pudesse falar um pouco do processo da criação dos novos municípios da reportagem, a respeito dessa nova dinâmica das fronteiras agrícolas, meio formação das vilas, oeste da Bahia, pegando Tocantins. Eles estão ocupando estão começando a ocupar esse vazio aqui, que parece que tem fazenda, e aí eles vão criando núcleos urbanos, mas pelo que eu vi na reportagem, é um negócio completamente laissez-faire ali. O dono da fazenda diz como é que ele vai fazer o saneamento dele, como é que ele vai fazer o arruamento, e ainda por cima cobra para os outros. Então não tem planejamento nenhum. O cara não, a Câmara dos Vereadores não tem força política para mandar no cara. O cara vai lá e faz o que ele quer. É um novo modelo produtivo que está aí que vai aparecer. Por exemplo, nos anos 80, e aí tem muito a ver com as centrais elétricas, a Chesf, né, o São Francisco, tinha projetos de irrigação e de utilização da área do Vale do São Francisco e a implantação de vilas agrárias para esse tipo de sustentação. Isso tudo está desmontado. Então você não tem política de regionalização, de desenvolvimento regional. Isso está na mão de quem? De quem tem terra. E como é que está se dando a compra dessas terras? Está mais concentrado do que as capitanias hereditárias. E pior, está concentrado em empresas. De verdade, gente. Está na mão de empresas. Por exemplo, a Volkswagen no Brasil é uma das grandes proprietárias na Bahia para produzir uva. Aliás, comprei uma uva. Gente, é espetacular. Não é pingo de mel, gota de mel, uma coisa, um escândalo de uva. Deve ser transgênica até a morte, que não tem semente, tá maravilhosa. Enfim, confesso, comprei deles. O que eu posso fazer? Estava boa. E também, por exemplo, projeto de papel. Celulose, que é aquela coisa de planta aquela madeira toda que tem porto, e também no sul da Bahia, coisas assim. Então, eu acho que é super interessante a gente começar a tentar fazer esse vínculo de o que vai se fazer com esse recurso natural dessa terra e ver como isso vai fazer surgir uma urbanização, vai sugerir outras formas aí. E a herança histórica que a gente tem aí, né? Não foi fácil construir ferrovia no século XIX, né? Abrir essas frentes todas, né? Com certeza. E o estado de São Paulo, desculpe, não considero você como... Mas é um carioca com o pé aqui também. Tem dupla naturalidade. Isso. O estado de São Paulo em si já é um caso muito particular. Porque ele tem essas frentes de ocupação, ele conforma a tal desse eixo que sai para Minas e Goiás, mas que é o grande eixo que sai do São Paulo, Campinas, né, ali, que é a nossa Califórnia, né, produtiva. Então você tem grande, e onde há também uma descentralização industrial, tecnológica. Se pegar
pegar um pedacinho, como você pegou Rondônia e pegar São Paulo, você tem universos completamente diferentes, é um território muito grande. Acho que eu estou fazendo esse comentário porque eu acho que esses assuntos que você traz aqui, que a disciplina traz, que a Maria, eles são chave para entender um monte de processo. Cá para nós, essa aqui é a primeira disciplina DPT. Ela é a primeirinha. E isso é fundamental em termos de como é que isso você vai usar uma chave mesmo de compreensão desse processo territoriais em vários momentos, não só na metrópole, que a gente aí puxa a nossa sardinha, né? Mas no planejamento regional seguramente, e nesses projetos, no desenvolvimento rural, por exemplo, está aparecendo uma coisa nova. Não, tem que lembrar o seguinte, esses pontos vermelhos aqui, eu fiz a conta lá no ArcGIS, são menos de 300 municípios. E já dá já dá essa população toda aí. Os 15% maior. São os que já é, então. Só que são 5.507 municípios, se não me engano. Então, você tem uma estrutura jurídica que é igual para os 280 que tem 60% da população do país, e dá uma estrutura jurídica que é igualzinha para os outros. Não tem, isso aí é a herança portuguesa meio que a gente tem que carregar. Aí não culpa os lusitanos, porque isso aqui é mais recente. É sacanagem também com eles. Agora veja aquilo que você fala da autonomia de representação, que eu acho uma tremenda sacanagem. Hoje eu estou falando umas palavras que eu estou próprias. Uma tremenda absurdo. Você tem o maior município brasileiro, não em extensão, mas em população, tem 10 milhões, 11 milhões de habitantes, ser representado por 55 pessoas, 55 vereadores. E o número mínimo de vereadores que qualquer município, tamanho de condomínio, é 7 ou 8. Uma coisa assim. Está errada essa conta. Proporcionalidade foi para o espaço. Então eu não quero o quarto poder, eu quero município de duas categorias, os grandes e os pequenos. Porque não é possível. Ou começa a juntar municípios. Porque todo o discurso do custo, não pode fazer eleição, não pode fazer referendo porque gasta dinheiro, não pode isso. Câmara Municipal. A gente tem que lembrar também uma coisa que é o seguinte, né? Existe esse mecanismo de transferência constitucional, é um mecanismo que não dá incentivo do cara cobrar imposto local. Por exemplo, metade dos municípios do Brasil não cobra IPTU. Por quê? Porque o cara espera cair, em vez de se indispor lá com o eleitor dele, ele vai esperar cair do governo federal o dinheiro. E nessa coisa da representação que você falou também no modelo americano, em muitos casos os representantes do legislativo são cargos sem remuneração, né? São voluntários. Não, existe até alguma coisa que é uma mistura de legislativo com executivo, em vez de ter prefeito, tem 5 vereadores que mandam. Mas ó, você estava falando mal da herança portuguesa, Portugal é assim. Tem as câmaras. As câmaras, esse legislativo é o secretário ou executivo que cuida. Então, dentro tem uma mistura aí de vereadores, você tem um cara que é especialista em saúde, educação, transporte. Então, isso, por exemplo, a ponto de a gente conhece colegas aí do Instituto Técnico de Lisboa, o Fernando, que é o maior, teu xará, a maior autoridade em transporte lá, que ele vira vereador. Que ele, então, para ser, no fundo, ele é ao mesmo tempo secretário de transporte e é vereador. Então, há o expertise que passa a fazer uma carreira política nesse sentido. Então, tem algumas coisas que não vamos culpar as nossas heranças. Não, eu acho que foi excelente para fazer o país virar o país que virou. Agora a gente, esse desenvolvimento das constituições que a gente teve, o Fernando Abruzzi bate nessa tecla o tempo todo, de que a autonomia foi exagerada. Pois é. Você tem autonomia a mesma autonomia para um município de 20 milhões, uma aglomeração de 20 milhões de pessoas e para uma de 5 mil, é um
não faz sentido. Enfim, agora tem uma questão que as panelas não olharam, né? Que foi no governo Dilma que, de certa forma, criou aí uma situação que para de criar É verdade. que, no fundo, parece deles ter sentido, né? Ué, tem lei, mas não vai se aplicar a lei? Acho que foi uma decisão do Supremo que falava que a partir daquele momento tinha que ter o voto do município inteiro no referendo e não simplesmente da parte que queria se separar. Mas daí, então, tem uma medida que a Dilma, um decreto, alguma coisa que ela impede, então, que se faça isso. Então ela não aprovou o projeto de lei complementar que saiu. Tá. Então a lei complementar ficou lá devendo essa lei complementar. E aí ela vetou, então sem a lei federal, porque até 2006 eles fizeram um ato das disposições constitucionais transitórias para dizer o que foi criado até 31 de dezembro de 2006, mesmo sem a lei federal, O que podia fazer? Aí depois caducou. E aí daqui para frente está criando tudo por lei estadual, com os critérios próprios de cada estado, sem a lei federal. Então, na verdade, juridicamente é tudo inconstitucional. Aí você não tem a lei complementar. Tem uma meia dúzia assim que saiu, mas é muito dificultou muito a vida. Dificultou, mas às vezes saiu. Não ficou nesse Eu não sou contra separar o município, não. Eu acho que se você tiver condição de, se for um negócio do tipo, você não está chegando nos 6 meses lá, o negócio é 500 quilômetros. Está tudo em Vargem Grande, tem um monte, a sede está do outro lado. Eu acho que tem Gente. Sim, obrigado, gente. Obrigado Todos os por municípios e deixação e região metropolitana. a aula. Muito obrigada.